Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP, na nossa parceria, nossa collab com a KPMG, aqui trazendo os 14 Emerging Giants, as empresas de tecnologia em alto crescimento, que vão ser os próximos gigantes globais, né, e representar o Brasil no mundo. Eu tô aqui agora, hoje, já tivemos alguns episódios aí com o Diogo Garcia, hoje eu tô tendo o prazer de estar aqui com a Carolina de Oliveira. Tudo bem, Carolina? Tudo ótimo, obrigado. Obrigado pela presença aqui, pela parceria aí no podcast. Valeu, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e a gente está sempre muito feliz, né, de conhecer mais a história de cada uma das Emerging Giants que participam do nosso programa. E hoje a gente tem um grande player, né, uma grande empresa que vem trazer qual a sua experiência, a sua história, que é a For Intelligence. Tema quente, inteligência artificial. Né? Bruno Rezende, cofundador da For Intelligence. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Gustavo, Carol, obrigado pela oportunidade aí, feliz de bater esse papo com vocês. Isso, obrigado. Obrigado você pelo tempo, pela disponibilidade pra gente tá aqui e entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né? Legal. Bruno, a gente tem uma tradição aqui que é também conhecer um pouco mais de cada um dos nossos entrevistados. E a gente trouxe aqui, né, uma brincadeirinha, uma ampulheta com o logo da KPMG. Queria que você contasse pra gente quem é você fora do LinkedIn. Vou colocar aqui a contagem regressiva para você nos contar um pouco mais sobre você. Legal. Para que a gente possa também se conhecer um pouco melhor. E não vale falar, no meu tempo livre eu leio sobre IA, eu leio sobre gestão. Não, tem que ser, cara, faço carpintaria, sei lá, qualquer coisa, né? Jogo bolinha de gude, tem que ser coisa mesmo do Bruno fora do CNPJ. Vamos nessa. Vamos lá, vamos começar. Beleza, então o Bruno fora do CNPJ é pai novo. Tem 2 filhos pequenos, né? Isso acaba... Parabéns. A gente 2 anos e meio e 7 meses. Ai, que legal. Então isso é a minha dose diária de ansiolítico, né? Eu brinco. Tem muita gente que eu conheço que depois da paternidade, assim, ficou mais nervoso, mais estressado. Pra mim foi o contrário, né? A hora que que eu tô com eles aí, muito que bom. Eu relaxo e consigo desligar. Eu não desligava antes, hoje eu desligo, né? Bacana. Então sou pai e hobbies, assim, eu gosto bem caseiro, assim, cozinha. Gosto de cozinhar bastante e jardim. Qual que é jardinagem. Qual que é o prato do chefe? Qual que é o prato especialidade? Eu gosto de faço um pouco de tudo, mas gosto muito de fazer assim arrozes de uma maneira geral, né? Então, paeja, baião, coisas do tipo assim. É uma coisa fácil, você aproveita muita coisa que você já tem, assim, né? Um prato de uma panela só, então já, e demora, né? A gente vai se autoconvidar, né? Obrigada. Já vou. Legal. Boa. E jardinagem, o que você... Tem uma planta específica, você gosta demais? Não, eu gosto muito de planta, sim. No final das contas, tudo isso se cruza, né? Meus filhos também gostam, eu vou mexer nas plantas, eles vão junto, depois a gente pega tempero, leva pra cozinha pra cozinhar, então fica vindo uma dinâmica ali. Uma coisa de família, né? Sustentável. E tirar a erva daninha é uma coisa que é uma terapia também. Você vai arrancando uma por uma, assim, ó, dá nome pra cada um dos problemas, né? Vai arrancando assim. Olha aí, uma boa terapia, né? Tipo, tá arrancando aquele problema, legal. Outro dia eu li que a jardinagem traz 7 anos de vida a mais de quem pratica. Então, realmente é uma terapia que ajuda na longevidade também. Boa. Bom, Bruno, conta pra gente então um pouco mais, né, sobre a história da For Intelligence. Vocês fundaram a empresa em 2015 e de lá vem utilizando tecnologia para algo que vocês faziam antes no PowerPoint, né? Ou faziam antes, talvez, como consultoria, né? E trouxeram machine learning, trouxeram inteligência artificial, trouxeram essa análise de dados de uma maneira mais mastigada, de uma maneira mais didática também para os clientes. Então, como é que veio toda essa trajetória e aplicação de tecnologia e como foi criada a For Intelligence? Legal. Então, assim, para começar, eu acho que uma coisa que é importante deixar claro, e acho que isso eu demorei para entender,
né? E hoje eu entendo cada vez mais assim. Consultoria ou tecnologia é meio e não é fim, né? É meio para você fazer alguma outra coisa. O que a Fora Intelligence faz, basicamente, é ler, interpretar e cenarizar mercado, economia, não só economia, mas algumas outras variáveis, e ajudar a traduzir os impactos desses movimentos, desses cenários para a realidade das empresas. Em essência, é isso que a gente faz. Isso é uma coisa que esse ano eu estou fazendo 20 anos de estrada, 10 com a Fora Intelligence, mas já trabalhava há 10 anos com isso dentro de um contexto de consultoria. E a ideia da Fora Intelligence foi um pouco de como que a gente consegue repaginar, dar mais, no final das contas, assim, dar mais confiabilidade e principalmente escala para o que a gente fazia, né? Então, a Fora Intelligence nasceu muito na esteira do advento de computação em nuvem. A gente começou ali em 2013, 2014, o cloud começou a se popularizar. Na esteira do cloud veio... ali todo esse ecossistema open source, né? Então, essas linguagens ali, Python, R, linguagens ali que são muito voltadas para a ciência de dados, começaram a se popularizar, cada vez com mais pacotes ali disponíveis, e a gente entendeu que tinha uma forma um pouco mais eficiente de fazer o que a gente fazia, né? Legal. Essa questão de escalar a consultoria, isso é interessante, porque, quer dizer, consultoria é legal, né? Dá dinheiro, mas não é escalável. Como foi essa sacada, né? Como é que eram os projetos que vocês faziam e como que você chegou nesse cara? A gente precisa usar mais Python, usar mais R. Legal. Como que foi essa virada? Vocês precisaram se reinventar, né? Também. Exato. E até o nome, como economistas, For Economics, e virou For Intelligence. Né? Isso até porque a gente começou com uma consultoria padrão ali, exatamente como a gente fazia antes, né? Então, fazendo análise econômica. Então, essas duas coisas, né? Então, a gente lê mercado, lê economia, cenariza, né? E depois traduz isso ali para a realidade das empresas, né? Quando a gente começou com a 4E, né? Que é a For Economics ali, fazendo a coisa da maneira que a gente fazia antes, porque a gente não tinha dinheiro ainda para investir em tecnologia. A gente foi usando o lucro da consultoria para começar a montar a nossa área de desenvolvimento. E o que é a nossa área de desenvolvimento? Então, da regressão do Excel, vocês foram juntando dinheiro para fazer tecnologia de verdade. Exato. E a gente começou automatizando a parte de modelagem. E por quê? Tá? Eu brinco, eu sempre falo que eu comecei a empreender rasgando o manual do empreendedor. Assim, né? Eu não olhei para o mercado e vi lá a grande dor e fui voltando para trás para desenhar a solução. Eu estava num mercado que eu acreditava que tinha, assim, as empresas realmente precisavam daquele negócio, a gente fazia de uma maneira tradicional. Eu era o modeleiro, né? Então eu sou economista de formação e me especializei no começo da minha carreira em econometria, né? Então eu era o cara ali que desenvolvia os modelos estatísticos ali para as empresas. E a ideia de começar a empreender foi de ter ficado, assim, emputecido de ficar virando noite fazendo o modelo na mão, né? A gente pegar uns programinhas especializados ali, né? De estatística e matemática, um Excel, e aí você muda uma coisinha no modelo, pega o resultado, anota um parâmetro, volta para lá, e assim, esse é um processo realmente exaustivo. Exaustivo no sentido exaustivo para quem estava fazendo. Sim, exaustivo. Mas não era exaustivo no sentido de esgotar todas as possibilidades. Que é o que a gente faz hoje, né? Era exaustivo para o econometrista. Sim. E caro também, né? Porque muito caro. Somente muito grandes empresas, né, que tinham essa capacidade de ter uma equipe de PhDs, economistas, né, doutores, estudando e criando essas modelagens. Lógico, você tentando criar da melhor forma, mas não necessariamente sempre a melhor previsão, né? Você vê as previsões econômicas, sempre muitas vezes é completamente o contrário do que foi previsto, né? Sim. Ninguém tem bola de cristal, nem nunca vai ter, né? Sim. Então, inclusive, uma das coisas, a gente em planejamento estratégico, né, tentando fechar umas premissas de longo prazo. Uma premissa de longo prazo onde a gente está ancorando o nosso negócio, né, e a possibilidade da gente existir em 10 anos, é que não tem nada que possa acontecer no mundo que vai fazer o mundo ser mais determinístico, né? Incerteza, ela está aí, vai continuar aí, a gente vai ter incerteza daqui a 10 anos, as empresas vão continuar tendo que fazer algum tipo de suposição sobre o desenvolvimento do ambiente em que elas estão inseridas, né, sobre a economia, principalmente, para poderem operar, né? Então,
o que a gente faz, as empresas vão continuar precisando daqui a 10 anos. A grande questão é se a gente é quem vai fornecer ali as melhores soluções. Todo dia muda, né? As variáveis entram em conflito o tempo todo. A gente tem novos indicadores, novas variáveis entrando, né? Hoje é cada vez mais complexo o ambiente econômico, geopolítico. Então, por outro lado... O mundo está mais complexo mesmo? Você que já tem mais experiência em modelagem. O mundo está mais complexo? É matematicamente comprovado que o mundo está mais complexo? Ou é só a nossa percepção de que as coisas parecem... Eu estou filosofando aqui. É a nossa percepção de que as coisas parecem estar mais complexas? Eu acho que as coisas estão mais dinâmicas, mas não mais imprevisíveis. Acho que estão tão imprevisíveis quanto sempre foram, mas... Legal. Talvez o ritmo, de fato, que as coisas acontecem hoje seja um pouco mais acelerado, né? Uhum. E variáveis que você tem que... Por exemplo, hoje uma coisa... Lógico, né? Hoje você usa muito mais tecnologia, mas... Um modelo que você cria hoje tem muito mais variáveis, ou uma modelagem que você faz hoje requer muito mais variáveis do que 10, 15 anos atrás, quando você estava lá sentado fazendo na mão? Essa é uma excelente pergunta, tá? Porque cada caso é um caso. Uhum. Você tem problemas que hoje em dia o melhor modelo para resolver, para prever aquele negócio e para entender o que está por trás daquele fenômeno, ainda são modelos extremamente simples. Né? Então, é tudo uma questão de... você vai usar bala de canhão quando você precisar de bala de canhão, né? E você vai usar estilingue quando você precisar de estilingue, assim. Então, coisas que têm, assim, sazonalidade muito marcada, que tem os condicionantes ali muito bem estabelecidos, é melhor você usar um modelo mais simples, né? Você vai ter uma acurácia maravilhosa, e os modelos mais simples, eles têm uma característica que é altamente desejável, que eles são mais fáceis de explicar. Você entende por que aquele modelo está dando aquele resultado, né? Os modelos, tantos modelos de aprendizado de máquina, fora as LLMs, né? Ali o Deep Learning ali tradicional, né? Ele já começa a capturar relações e usar um número de variáveis que começa a ser difícil explicar o porquê que aquele modelo está dando aquele resultado. Se você vai para o tipo de modelo que é os Foundation Models, é o que está por trás das LLMs hoje, você literalmente não sabe, não dá para você fazer engenharia reversa e falar assim, olha, essa resposta ela foi porque você ativou o parâmetro A, B, C, D, né? Uhum. Você não sabe. Então, é uma coisa muito mais ali... empírica. Você vai perguntando, vai testando e você vai ver se você está feliz ou não com a resposta, né? Isso vale para quando você vai usar... A gente tem esses Foundation Models para palavras, né? Que é o que você fala com ele. Mas você também tem esse tipo de modelo para o contexto de modelagem de séries temporais, que é o que a gente faz, né? Você prevê o que vai acontecer, né? O próximo movimento de um determinado fenômeno, né? E, igualmente, você não consegue abrir e explicar o porquê, né? E, muitas vezes, esses modelos muito grandes, você treinou ele com um monte de coisa que está fora do seu contexto. Uhum. Então, se você tem domínio ali, se você entende muito bem quais são os condicionantes, se tem sazonalidade, sei lá, no nosso caso, né? A gente modela muito venda de bem de consumo, né? Então, você tem sazonalidade, clima, economia e marketing. Uhum. Então, muitas vezes, né, o melhor modelo que você vai conseguir do ponto de vista de acurácia e também do ponto de vista de explicabilidade é um modelo muito simples. Mais simples. Né? Você já tem os elementos que você sabe que interferem. Exato. E você consegue... Legal. Mas esses outros modelos, né, por que eles vão ser muito bons? Para fazer um negócio que a gente chama de Zero Shot Forecast, que é tipo, você não tem série histórica. Você vai lançar um produto novo. Você tem 0 vendas daquele produto, né? Como é que aquele produto vai se comportar? Então, esse tipo de modelo que foi treinado não com um produto, mas com uma série de produtos em vários contextos, aí ele vai achar alguma coisa que se pareça mais com aquilo e vai conseguir gerar um bom forecast. Então, eu acho que o segredo é você usar a técnica certa para o problema certo. E toda a ideia da Fora Intelligence desde o começo foi ser agnóstico, né? Então, vamos criar um processo em que a gente garanta que para cada problema que a gente imputar, a gente vai sair com a melhor resposta possível, né? Do ponto de vista inicialmente de acurácia, que foi o que a gente mais focou. Legal. E hoje que é uma fronteira muito, muito grande para a gente, que é cada vez mais trazer a explicabilidade. Uhum. Porque isso é uma coisa, assim, muito, muito importante. Até em relação ao mercado,
quando vocês, né, oferecem isso como consultoria, provavelmente grandes empresas possuem áreas dedicadas a isso ou contratam consultorias para entregar esse forecast, essa inteligência, né, de mercado. Com a For Intelligence agora esse serviço ou essa entrega é mais acessível? Empresas menores conseguem contratar também? Ou você está entregando isso para pequenas ou médias empresas que vão lançar um produto no mercado, que tem no varejo? Como é que você tem visto isso? Não, por enquanto não. Assim, eu acho que é um problema que ainda não está 100% resolvido e com a solução madura, mesmo em mercado enterprise. Então... Eu acho que vai demorar... Mesmo para o Enterprise. Eu tenho essa dúvida até, porque, por exemplo, aí tá voltando a questão de tecnologia, porque os fornecedores ficam sempre que você vê a tecnologia nova, é a bala de prata, né? É o que vai resolver, é o que vai mudar o mundo. Passa 6 meses, você vê que não deu nada. E aí fala, né, agora IA generativa e tudo, né? A grande resposta e tal. Mas, pô, e todo o investimento que as empresas já fizeram, né? E o BI, e o Machine Learning, porra, teoricamente, você não deveria ter problema, né? Como que fica isso? Eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que a AI é o que vai fazer chegar, tá? Nessa empresa, mas eu vou explicar o porquê, assim. A gente, de fato, quando começou a For Intelligence, a gente montou um produto, era um baita produto do ponto de vista do que a gente se propôs a entregar, né? Entregar a acurácia primeiro. E depois começar a trazer mais essa camada de explicabilidade. E, de fato, a gente conseguiu colocar isso no mercado num preço bastante competitivo. Mas você demandava, do outro lado, ter um público que conseguisse... Porque era uma ferramenta que é uma ferramenta que é no-code, mas ainda assim, você precisa de ter uma equipe especializada operando esse negócio do outro lado, interpretando. Se você não tem essa equipe especializada, você vai precisar de uma camada consultiva em cima para você conseguir usar aquilo da melhor forma possível e tirar todos os insights. As duas coisas são caras, né? Se você tem equipe interna para operar, quer dizer que você é uma empresa grande, que você tem uma estrutura para fazer isso. Assim, se você não tem, você não vai conseguir tirar todo o valor se você não tiver alguém do lado te explicando um pouco, né, o resultado daquelas coisas, traduzindo de fato aqueles modelos em um insight que seja mais acionável. Aí que entra, mas a gente está muito no começo da curva, que é a AI, né? A AI vai permitir que você dê esse nível de suporte, de explicação, né, para o cliente, garantir que ele use, mas sem necessariamente você ter que colocar um consultor caro lá, né? Sim. Até mas tornar mais acessível esse conhecimento, né? Porque eu imagino que uma grande empresa, um varejista, né, uma Coca-Cola, vou usar o exemplo da Coca-Cola aqui, né? Eles têm o seu forecast, sabendo quantas Coca-Colas eles vão vender no Nordeste no verão. Porque já tem um histórico, né? Já conhece. Né? Mas quem está lançando um produto novo, talvez ainda não tenha esse nível de conhecimento de como isso vai ajudá-lo, né? Nessa escala. Então, vocês também têm até mesmo um mercado de educação, né? De trazer essa informação para os próprios empreendedores, para as empresas que já têm produtos que estão sendo demandados também, né? É uma jornada, assim, né? É um mercado que a gente atua que é bastante fragmentado, assim. Você não vai achar muitas soluções que são muito parecidas, né? Cada um vai ter um pouco o seu viés. Então, nesse sentido, a gente está tentando gerar, assim, criar o nosso framework, né? Ou seja, com base na nossa experiência, na nossa tecnologia, o que a gente entende que quais são as melhores práticas, né? Do ponto de vista, quão fundo você tem que ir no entendimento do seu mercado, que tipo de cenário você tem que criar, como tem que ser o seu processo de demand planning, assim por diante. Hoje, quem são os seus principais concorrentes? São as grandes consultorias, o grande cara né, que vende isso, ou é o cara da ferramenta? Hoje eu diria que mais as consultorias. Assim, a gente começou muito com uma plataforma para fornecer infraestrutura analítica, assim, né? Lá meio Databricks. Tá. Esse é um jogo muito difícil no Brasil, assim. As empresas têm muito menos... estão muito menos prontas, eu acho, para consumir esse tipo de solução mesmo, né? E aqui, acho que Brasil e América Latina tem um apelo maior, assim, da camada de serviço do que tem mesmo nos Estados Unidos. Tudo, né? Exato. E esse é um jogo que... De novo, o mercado americano também tem muito mais dado público, muito mais informação, muito mais...
Eu acho que é menos a questão do dado, nesse sentido, porque, na verdade, eles têm uma economia mais estável. Então, tem menos incerteza. Nesse sentido, a América Latina é o lugar para você trabalhar com isso, entendeu? A gente brinca que até o passado é incerto, né? Então... Brinca não, né? Até o passado é incerto, né? Muda então, toda hora. Aqui na América Latina, você tende a errar muito mais. E aí, você vai precisar de mais ferramenta, né? E tal. Interessante isso. E então a gente começou muito como infraestrutura analítica ali, oferecendo ferramenta e competindo de certa forma, né, com H2O, DataRobot, Dataiku, tem umas grandes plataformas assim de data science, mas é um jogo muito, muito, muito caro. O go-to-market disso, assim, é bizarramente caro, né? Então, alguns anos atrás, a gente entendeu que a gente estava tendo dificuldade de vender para áreas de tecnologia, assim. E por outro lado... Você era o cara de tecnologia. A ideia era vender mesmo, entrar pela área de tecnologia e fornecer uma ferramenta que todo mundo pudesse usar lá dentro, né? E acho que a gente fez um ajuste de CP que foi muito acertado, que foi tentar colocar uma camada na plataforma mesmo de entendimento, de explicabilidade, né? Facilitando o uso do cliente e voltar a vender para o cliente que a gente vendia na época de consultoria, que é vender para a área de negócio. Vender para marketing, vender, exato. Diretor de planejamento e assim por diante, né? E aí eu acho que é onde a gente realmente começou a ter mais fit. Aí o que a gente... entendeu, né, é que também o nível de serviço que a gente precisava ter junto com o software era muito maior, né? Sim. E aí, nas nossas discussões de crescimento, foi quando a gente começou a criar a tese do roll-up. E aí a gente começou a mirar, né, para fazer a primeira aquisição, que foi justamente uma empresa de serviço que faz o que a gente faz, mas como serviço, né? Muito legal. Interessante, né? Então vocês foram do consultoria, fizeram o swing completo aqui, né? Foram da consultoria para tecnologia e pararam meio que no meio para consultoria com tecnologia. Até conta pra gente um pouquinho, porque vocês acabaram adquirindo também um dos seus concorrentes. Isso. Né? Com essa visão de que a tecnologia por si não atenderia a todos esses ICP, a todo esse ICP, né, que vocês mapearam. A necessidade do cliente no final também demandava a consultoria. Então, como é que vocês identificaram isso e conta pra gente dessa aquisição? Legal. Acho que assim, a identificação era, a gente estava de fato entregando uma acurácia muito boa e ainda assim a gente tinha um churn relativamente alto, né? E o que a gente foi entendendo é que a gente resolvia problemas que são muito estratégicos, assim. E no nível estratégico, essa camada ainda é importante, assim. Essa confiança que só o relacionamento traz, ele de fato é muito importante, né? E aí eu estava com o meu CRO em uma reunião e a gente discutindo um pouco como que a gente poderia subir o nível do nosso Customer Success, né? De ser menos o CS de SaaS padrão, que vai ensinar o cara onde ele tem que apertar o botão, e mais um Trusted Advisor, alguém que estivesse do lado do cliente, falando como ele usa e interpreta tudo que a gente tira ali da ferramenta, né? E a gente viu ali as áreas de inteligência de mercado da LCA como um bom hunting ground. A gente falou, a gente pode mirar para trazer uns caras de lá para a nossa equipe, né? Daí a gente foi desenvolvendo e falou, mas tem um monte de cliente. Vai roubar os caras. Não, peraí, vamos roubar a empresa inteira. Tem um monte de cliente que a gente quer, né? E aí foi quando a gente teve essa aproximação, assim, acho que foi um super casamento legal, assim, porque do lado deles, né? Também é uma empresa, assim, super tradicional, 30 anos de mercado, né? Contratos super resilientes, né? Que é uma coisa, um termo que eu nunca tinha ouvido, que eu ouvi esses dias, que é o Vibe Revenues, né? Vibe Revenues. Depois do Vibe Coding, agora Vibe Revenues. Como assim? Vibe Revenues é a receita que ela é mais de hype e curiosidade do que qualquer outra coisa, né? E o tipo de receita que a gente trouxe para ele é o oposto disso, né? É uma receita muito resiliente, né? Tem contratos lá que estão há 10 anos, 20 anos. Tem contratos ali que a gente está renovando agora que de contratos grandes e ao vencimento agora do próximo ciclo 20 anos, aniversário de 20 anos de contrato, né? Parabéns, isso é muito legal. Isso é de fato legal. Então, eles tinham tudo isso, assim, mas tinha uma necessidade de duas coisas, né?
acesso à tecnologia, até porque sem esse casamento, né, a consultoria tradicional, né, é muito difícil sobreviver a médio prazo, assim, e mesmo acesso a capital, né? Então, foi um bom casamento. E aí a gente está, de certa forma, repaginando um pouco a estratégia tradicional de Private Equity Roll-Up, né, que é... Essa estratégia de roll-up dentro do mundo de Private Equity é você comprar uma empresa que seja uma plataforma, né, uma inicial, e depois você ir consolidando o mercado, em geral um mercado que é bastante fragmentado, a partir dessa empresa plataforma. Né? O que a gente fez? A gente começou com a plataforma tecnológica da For Intelligence, né? Colocou uma grande empresa de consultoria, uma plataforma de consultoria que era a LCA, né? 2 áreas de negócio, lembrando que a LCA original continua operando independente, não tem nada a ver com a For Intelligence, né? A parte ali que faz projetos. E aí, a partir disso, agora a gente está com uma tese mesmo de fazer novas aquisições, consolidar esse mercado fragmentado, né? E poder fazer o roll-up da tecnologia, né? Então, começar a infusionar essa operação de tecnologia, tanto como método produtivo, mas chegando, inclusive... em produto diretamente na mão do cliente, né? Então, voltar um pouquinho à tese de SaaS, seria mais ou menos isso? Ou de SaaS ou de software mesmo? De tecnologia. De tecnologia, assim, sim. E por que eu não vou... por que eu não estou falando SaaS aqui, tá? A palavra da moda, pô, tem que ser. Não, se bem que o SaaS morreu, já, né? O SaaS na janela já matou, então... não morreu, mas de fato ele vai ser transformado, né? Porque tem uma coisa que é... Assim, nenhuma jornada, a jornada de SaaS mais bem pensada, para botar 30 designers, fazer pesquisa com o cliente, desenhar uma jornada de SaaS perfeita. Qualquer jornada de SaaS vai ter mais fricção do que um pedido em boa e velha linguagem natural. Precisa. Então, assim, precisa a questão da consultoria é que ela é difícil de escalar, difícil ter margem, né? É um negócio mais complexo. Se for KPMG, dá para ter margem. Se for pequeno, é mais difícil. História, né? Mas do ponto de vista de experiência, é o melhor, porque você pede uma coisa, você recebe uma resposta, você conversa, né? Então, o que eu acho que muda com AI agora? Né? A AI dentro das plataformas SaaS, elas vão mudar a jornada, né? Então, assim, toda a funcionalidade... Clica, né? Exato. Então, toda a funcionalidade que a plataforma SaaS traz, e não só funcionalidade, governança, isso é uma coisa importante, né? Quase todo SaaS traz embutido uma camada de governança que é importante, né? Se você faz uma gestão de um processo via uma plataforma SaaS, você tem todo o histórico daquele processo, os logs e tal, né? E isso é uma coisa que a consultoria, por vezes, não dá, né? Então, nessa... coisa de você vai trocando ali, você perde referência, qual que era a premissa que foi usada, né? Você depende de ter um humano ali que vai fazer bem feito esse trabalho. Então, eu acho que você consegue manter, né, todo o benefício que uma plataforma SaaS traz, com a funcionalidade, com a governança, mas trazendo a AI vai trazer uma experiência de uso que é em boa e velha linguagem natural. Legal. É porque no fim, por exemplo, você usa uma plataforma de gestão, deve ser isso que você está querendo dizer. Você usa uma plataforma de gestão, o seu objetivo não é preencher campos. Seu objetivo é ter uma tarefa cumprida. Então, ao invés de vir lá e ficar preenchendo coisas, você simplesmente, faz o que vocês adoram fazer, né? Faz o expense report aqui, ó. Fui no restaurante tal, tá aqui a nota, faz aí para mim. Mais ou menos. Você vai gerar algum insight a partir disso. Você vai gerar um controle, a partir desse controle você gera algum insight, né? E eu acho que a facilitação, né, que a AI vai trazer você vai pedir o insight que você quer naquele momento, né? Eu acho que o que a AI traz agora é hiperpersonalização, no final das contas, né, em vários contextos, né? No nosso contexto é hiperpersonalização analítica, né? Legal. Isso pode mudar até o próprio conceito de SaaS, assim, de subscription, porque... Sim. Se eu estou fazendo hiperpersonalização, por que eu preciso vender um pacote que você tem que assinar tudo ao mesmo tempo? Né? Então, acho que o modelo de negócio tende a
mudar aos poucos o SaaS. Né? E tem outra mudança, na verdade, que é consumo de tokens também, né? Porque hoje você tem um preço fixo, mas na hora que você começa a consumir APIs, usar tokens, seu custo fica variável. Então, aquele $10 por mês que você cobra do cara, ele consome, não é mais $10 que custou, né? 12, 15, 9, 8, sei lá. Então, você tem, o que antes era custo fixo, vira custo variável. Então, tá todo mundo... Vai todo mundo ter que quebrar a cabeça para ver como é que vai ficar essa questão de... O modelo... Interessante esse ponto de vista, mas tem também essa coisa de precificação também, né? Pro SaaS, né? Mas é mais justo para todo mundo, né? Tanto para o cliente quanto para a própria empresa também. A receita do SaaS, a assinatura, ela tem uma característica que ela é muito boa e muito positiva per se, que é previsibilidade, né? Você nunca vai ter tanta previsibilidade quanto você tem se você vende uma assinatura anual renovável com preço fixo. Sim. Né? Por outro lado, o grande coisa que rolou ali em torno do SaaS, assim, o hype foi por conta da previsibilidade, mas não só, porque no final das contas, a receita recorrente, ela te permite, é mais fácil você ter mais margem e a escalabilidade. Esses dois pontos é o que eu acho que a AI vem para quebrar. Hoje em dia, você vai poder ter margem e escalabilidade em uma coisa que não necessariamente é recorrente. Né? Ou seja, mesmo uma coisa que é altamente customizada e personalizada, que antes só poderia ser feito por uma consultoria, agora você vai conseguir fazer com AI, mas fazer isso de forma escalável e com boa margem. Né? Interessante. Ainda que você não tenha a previsibilidade que o subscription traz. Né? Mas como fica para um negócio como o de vocês, que é exatamente isso, e se isso vai trazer mais concorrência, não? Todo mundo vai poder aproveitar exatamente essas características. Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Você imagina que assim, hoje, quando você fala de inteligência artificial, você tem a camada de infraestrutura. Infraestrutura física, né? NVIDIA, chip, né? Você tem infraestrutura de modelo. Né? Isso já está tomado. Né? Isso é uma parte... Onde que está a oportunidade hoje? Na camada de aplicação. E a partir do momento que está todo mundo usando a mesma infraestrutura, para você ter sucesso na camada de aplicação, o que você precisa passa a ser um jogo de novo de especialistas. Né? Ou seja, o pre-training que esses modelos vão pegar do que está aberto na web já está batendo na tampa. Não tem mais para onde ir. Né? Sim. Então, a grande coisa é o que você vai fazer com isso a partir daqui. E você só vai conseguir ter qualquer diferencial competitivo frente ao ChatGPT genérico que está no celular de qualquer um e que você não paga nada para usar, se você tiver uma camada de post-training feita ou direcionada por especialistas. Né? Então, mesmo dentro do... vamos falar assim, desse novo mundo para as consultorias que vão ter que se reinventar, né? O trabalho dos humanos ali, eu acho que passa a ser cada vez mais trabalhar como tutores e validadores. Né? Sim. E o que eu brinco, eu chamo na For Intelligence de o elo perdido, que é o que a gente está tentando achar agora, é qual é a melhor forma de pegar toda essa base de conhecimento e assentar isso de alguma maneira que você possa usar para treinar um agente, um sistema de agentes. Sim. Né? Isso é uma coisa que é... E mais focado também, né? Isso é uma coisa que é chamada de ontologia, né? A ontologia é você formalizar algum tipo de conhecimento de algum formato, né? E você tem formas de estruturar a ontologia que é uma linguagem comum entre o humano e a máquina, né? É como você assenta esse conhecimento e depois você pode usar uma máquina para ser especializada em cima disso. Em outras palavras... Então, nesse sentido, só para fechar assim, quem são os melhores candidatos para criarem as melhores aplicações de inteligência artificial em um determinado segmento? Os maiores especialistas nesse segmento hoje em dia. Mais do que chegar alguém lá e juntar 4 engenheiros, né? Até porque, de novo, assim, o trabalho do desenvolvimento da camada de aplicação de AI hoje, ele é um trabalho muito menos de engenheiro do que era talvez as últimas ondas de tecnologia. É muito mais um trabalho de especialista, né? No final das contas, é como você consegue, de fato, fazer com que essas pessoas consigam atuar como tutores. Sair do Large Language Model e ir para o Small Language Model, né? Mais especializado. Assim, você vai, a base é a mesma, né? Você vai partir de um modelo que ele já foi pré-treinado. Sim. Né?
Mas aí você vai ter que especializar ele. Aí para vários contextos, né? Você pode ter agentes que vão ser muito mais especializados em processo, agentes que vão fazer enforcement de processo. Por exemplo, dentro de uma plataforma SaaS, né? Uma plataforma SaaS que gerencia algum tipo de processo. Você pode ter um agente que ele é simplesmente facilitador. Ele pega um insight e preenche o que você não quer preencher, ele tira o insight e te devolve, né? E você vai ter um pouco mais no campo que a gente atua assim, que é um pouco ir para essa parte mais de reasoning, né? E aí, para isso, a gente também vai usar as próprias ferramentas. Hoje você tem o Deep Research, que é... né, uma ferramenta fantástica. Né? Isso é ameaça ou oportunidade para a gente? Isso que eu ia perguntar. Pois é. É oportunidade. Porque o Deep Research ele vai fazer pesquisa secundária. Né? Tá. Quem alimenta a pesquisa secundária é quem faz pesquisa primária. Pesquisa primária é quem vai lá, pega um dado que não está disponível na web, transforma, interpreta, conecta isso com uma estrutura de conhecimento e, a partir disso, gera alguma coisa. Tá. Então, ele é oportunidade porque a gente vai usar isso como ferramenta em cima de bases de dados e de conhecimento que são, no final das contas, proprietárias. Né? Então, você acha que ainda vai ter valor, as empresas, os clientes ainda vão querer pagar por isso? Não vai ser aquele negócio, não, eu pago aqui o Perplexity, pago aqui o ChatGPT e não preciso pagar a For Intelligence? Depende, né? Eu acho que, respondendo diretamente, eu acho que sim, a gente vai ter espaço por muito tempo, né? Porque não dá para você viver só de pesquisa secundária. É loop, né? Você tem loop. Alguém tem que alimentar a informação que o Perplexity vai pegar. Aí a gente entrou na outra seara, que é a briga da mídia com esses caras que eles se alimentam da gente e a gente não ganha nada com isso. Mas enfim, aí é papo para trazer os vinhos da Love Wine aqui, que eu tomei uma vez com o Lucas aqui e a gente debater. Mas enfim. Mas eu acho que assim... Alguém tem que alimentar esses caras, lógico. E assim, depende de... Eu acho que para ter sucesso você tem que abraçar isso, assim. Né? Se você estiver vendo como ameaça e tentar falar, não, deixa eu me proteger disso... Não tem volta, assim, né? Você vai ser atropelado, engolido, né? O que pode fazer é usar todo esse ferramental que está sendo desenvolvido para melhorar a sua coleta de dados, para melhorar a interpretação dos dados, para fazer todo o trabalho que você já fazia, assim, no final das contas, né? E para isso, você vai precisar de bons especialistas direcionando e aplicando essas ferramentas. Então, é isso que a gente acredita, assim. Então, acho que a oportunidade é muito grande. Não dá para a OpenAI ser especialista em tudo, ainda que ela tenha treinado o modelo dela com todo o conhecimento que está disponível na web. Mas você precisa aplicar esse negócio. Né? Tem uma coisa muito besta, vou trazer o exemplo mais pedestre do planeta. Assim, né? A gente começou a fazer a primeira integração de IA generativa com a nossa plataforma como um assistente de busca para a nossa Feature Store, que é um repositório de dados ali, públicos e privados. E você fazia uma pergunta de qual série financeira você tem na plataforma. E ele te respondia, tipo, sei lá, Billions. Ou, sabe? Respondia uma série da Netflix ligada ao mercado financeiro. Porque você estava usando simplesmente a AI genérica sem nenhum tipo de post-training. Sim, né? sim. E aí, o que você precisa é contar que dentro do contexto que você está usando aquilo, quando alguém falar de uma série financeira, você está querendo saber de preço de debenture e você não está querendo saber da série da Netflix, entendeu? É legal, uma vez alguém estava me falando isso também de Brasília, alguma reunião lá com o ministério, deputado, alguma coisa, e falando de coisa de imprensa também, de mídia, e a gente chama um jornal, uma revista, é veículo, né? A gente chama de veículo de informação. Aí alguém falou veículo, o cara, não, mas o que tem a ver, né? Não, é a mesma coisa, né? É o contexto, né? Que o LLM não entende 100%. Até no Brasil, Silicon Valley, tinha uma palestra, um especialista estava falando exatamente essa coisa do contexto. Você fala uma coisa, ele entende o que, teoricamente, se 90% do treinamento foi que série
uma coisa de um show, né? Entretenimento, ele vai falar que, né? Série é entretenimento e não uma série de números, né? Uma sequência de números, né? E é onde tem muito espaço ainda, né? E acho que não só isso, né? Você pode criar, assim, sistemas de agentes que você pode acessar ferramentas que são especializadas. Então, a gente não pode pensar nisso numa LLM como sendo superpoder infinito, resolve tudo. Então, você vai chegar lá e pedir para o ChatGPT, assim, eu preciso fazer um forecast de vendas, tá aqui a minha série. Ele vai fazer, ele abre um prompt de Python, vai usar um pacote open source, vai fazer. Agora, ele vai fazer um processo agnóstico que testa todos os tipos de modelos disponíveis na literatura, fazer diferentes combinações de variáveis e fazer isso em uma infraestrutura em nuvem especializada e que foi talhada para aquela função? Não. Tá. Né? Então, no final das contas, todo o ferramental que a gente desenvolveu antes, né, de entrar agora nessa onda de AI, ele vai ser aproveitado. E ele pode ser, de fato, acessado por um agente. Legal. Né? Que ele entende que, assim, olha, quando eu precisar responder uma pergunta desse tipo, talvez eu precise acessar um ferramental especializado para dar aquela resposta. Tá. Então, acho que as oportunidades agora vêm muito nesse sentido, né? Primeiro, isso que eu estou chamando de elo perdido, como você cria, de fato, essa ontologia, né? Não sei se vocês já viram esses gráficos de conhecimento, que agora é uma coisa que está ficando meio em moda, né? Os knowledge graphs. É um grafão, assim, que você vai entrando. Fácil agora de criar, né? Tem um conceito, aí puxa todo... É meio que isso, assim, né? Como você cria isso e dá para ser muito, muito cirúrgico, né? E editar essas coisas manualmente, né? Então, como você cultiva toda essa camada semântica. Isso é um diferencial grande. Legal. E depois, como que você cria um sistema, né? Que você não vai usar só esse agente para dar uma resposta, mas você vai acessar ferramentas específicas, né? Todo um toolbox, da mesma maneira que um humano faria, né? Tá. Então, acho que a grande revolução que a AI vai trazer agora, assim, fora o hype, né? Deixa eu ver até nas tirando, até voltou. Pô, vocês estão há bastante tempo. Vocês já viram vários hypes. Machine Learning, né? E tal. E agora é o hype da AI. Mas o hype, assim, ele é ligado à atenção, né? Atenção e expectativa. Então, tem aquele hype cycle da Gartner, né? Então, você tem lá o pico das expectativas infladas. E depois o vale da desilusão. O vale da desilusão, né? O que eles falam, um slope of enlightenment, né? Depois o platô de produtividade. A hora que a revolução começa a acontecer é quando o hype já baixou e é uma revolução mais silenciosa. No final das contas, a grande revolução da AI vai ser começar a mexer com os processos produtivos lentamente, né? E substituindo e trazendo um pouco mais muito mais eficiência para diversos processos produtivos, né? É nas projeções que vocês fazem, quando que isso vai acontecer? Essa é uma projeção que a gente... Ainda não fez? Pô, tem que encomendar isso aí. Eu acho que assim, a curva de adoção, ela tende a ser muito brutal. Assim, hoje a gente não tem nenhum produto... A gente tem um beta, né, de uma primeira integração de IA generativa com a nossa plataforma, mas ainda muito, muito, muito inicial. Mais como um assistente de busca do que qualquer outra coisa. Então, a gente deve colocar até ano que vem um produto mais robusto mesmo, de fato, no mercado. E eu acho que a curva de adoção tende a ser rápida, né? Uma coisa que é importante é assim... Eu peguei até uma palestra de um cara da Sequoia, assim, de um sócio da Sequoia falando, né? Que a grande diferença dessa revolução tecnológica, assim... Rails are in place, assim. Então, os trilhos já foram colocados, né? Então, tá todo mundo já com GPT no celular, tá todo mundo já conectado à internet. Então, a partir do momento que você consegue colocar uma funcionalidade, isso está facilmente na mão das pessoas, assim. Chega rápido, né? E eu vejo a minha própria curva de adoção com AI, assim, na pessoa física, ela foi meio brutal, assim, né? Eu comecei a interagir mais e mais e mais, e agora eu já estou num nível... de heavy user, assim. Então, pegando a minha própria experiência, eu sei que não é representativo. O que você faz? Quantas vezes por dia? Porque saiu recentemente até uma pesquisa, né, do MIT falando que aí todo mundo leu dessa forma, que o chat GPT, o generativo te deixa mais burro, porque na tomografia ali que foi feita na hora que a pessoa está usando o chat GPT, usa menos partes do cérebro e tal. A interpretação é que
que ele te deixa mais burro porque você usa menos cérebro. Mas, cara, o cérebro é inteligente demais pra falar que... Pra você falar, pelo menos a minha avaliação, nada científica, mas, cara, o cérebro simplesmente tá falando, cara, eu não preciso usar essa parte, né? Não vou gastar energia, sendo que tem uma coisa já fazendo um negócio por mim. Vou economizar. Eu acho que ele é inteligente o suficiente. Não é necessariamente você tá diminuindo pelo menos pelo que eu li rapidamente do estudo. Não é que ele tá diminuindo sinapses, tá encolhendo o seu cérebro. O cérebro simplesmente tá falando, cara, vou ficar quieto aqui, vou economizar energia, que é o que o nosso corpo é programado para fazer desde a gente veio das cavernas, né? Pra guardar energia para sobreviver. Eu vou guardar energia que esse negócio tá fazendo para mim. Beleza, daqui a pouco eu vou fazer outras coisas. Mas você acha que... Você se acha menos inteligente porque você está fazendo ou usando... O que você tem usado? Cara, uma das minhas maiores surpresas... Eu uso para muita coisa na pessoa física, assim. Eu discuto um pouco de estratégia de negócio, né? Essa é aquela... discuto bastante estratégia de negócio, assim, acho que é legal. Mas eu uso mais para coisas ligadas à pessoa física. Tipo, cozinha... jardinagem. Eu gosto dessas coisas tudo do it yourself, assim, então instalação elétrica, vou montar uma parede de drywall, assim, eu gosto de meter essas coisas, né? E aí eu pego todas as receitinhas lá. E o que foi uma... Ele esqueceu de falar isso no começo. O que foi uma grande surpresa que eu tive nesse sentido, né? Eu entrei num ciclo de aprendizado sobre elétrica, né, com o ChatGPT, que foi assim, uns 4, 5 dias que eu precisava fazer um projetinho elétrico e eu não entendia nada, tensão, potência, corrente, não entendia absolutamente nada, assim, né? E dentro do contexto do meu projeto, eu fui perguntando a relação entre essas coisas, assim. E a dinâmica de aprendizado que eu tive, óbvio que é uma coisa pequenininha, né? Sim. Mas a dinâmica de aprendizado, dado que era um tema que eu tinha interesse, eu queria aprender, assim, foi muito acelerada. Interessante. Né? Porque você entra numa sala de aula, você vai ter um professor falando para um monte de gente. Cada um tem uma dúvida, cada um tem uma velocidade. Sim. Né? Então, você vai ter que tirar o máximo possível daquela coisa pronta. O GPT, para te ensinar, ele vai fazer de forma totalmente customizada. Então, dentro do contexto do meu projeto elétrico, eu fui fazendo perguntas de como essas coisas se relacionavam. E aí, você vai cavando mais fundo. Mas e por quê? E por quê? Parece meu filho. Meu filho está na onda do porquê agora, né? Por quê, papai? Por quê? E você vai apertando o porquê. E você vai tirando muito conhecimento de lá. Isso é uma coisa que me surpreendeu, né? Então, se as pessoas vão ficar mais preguiçosas, talvez. Mas se você tem um interesse genuíno em aprender algo, ele te dá uma dinâmica de tabelinha de aprendizado, assim, que eu achei, assim, bem surpreendente. Bom, assim. 2 tendências, então, pra gente perseguir, né? A hiperpersonalização, que a inteligência artificial tá possibilitando muito mais, né, do que anteriormente, que a gente conseguia fazer isso na unha. E também a super especialização dos Large Language Models, né? Saindo do genérico, saindo de toda essa inundação de dados que nós temos e entrando em algo mais profundo, mais especializado e o que vocês conseguem também entregar. Mas vamos tentar voltar aqui um pouquinho para a história de vocês, mas agora falando, porque senão a gente fica aqui, né, a tarde toda. Falei que esse bloco dava cara, esse assunto dá pra gente viajar bastante e falar muita coisa. Mas vocês passaram, né, por uma grande aquisição que foi feita, passaram também por captação, rodada de investimento e o plano de crescimento super agressivo. Vocês chegaram a anunciar, o Brigato aí conhece bem essa notícia, de que até entrando em 2027, vocês entram com uma receita de 100 milhões de reais. Conta pra gente o que é essa evolução, né, na linha do tempo para vocês, como estratégia de crescimento e o que falta para vocês chegarem lá. Legal. Bom, assim, acho que está super no jogo, né? E eu acho que a decisão que a gente tomou, a questão de 1 ano e meio atrás, assim, foi perseguir uma estratégia de consolidação via aquisições. É muito difícil fazer isso e investir pesado em go-to-market e crescimento orgânico ao mesmo tempo.
Então, agora a gente está muito mais preocupado em preparar a empresa para fazer novas aquisições no curto prazo e para garantir que a gente vai conseguir receber essas empresas que estão entrando, ajustar o portfólio de produtos, né? E ajustar o nosso produto a essa nova realidade do mercado. E preparar a empresa para entrar em um novo ciclo de crescimento orgânico a partir de 2027. Né? Legal. Então, daqui até lá, a gente fez um trabalho legal de screening. A gente tem assim, uma série de alvos, não só no Brasil, mas na América Latina, de empresas que têm um pouco perfil mais ou menos que a gente estava olhando, né? Que são empresas de serviço, mas que a gente pode transformar o negócio de forma significativa com uma introdução mais forte de tecnologia. Né? Então, é isso que a gente está buscando. Então, qual que é a ideia? Você paga mais barato do que se eu comprasse empresa de tecnologia. Você não tem a integração tecnológica, que é um parto, né? E às vezes você compra uma empresa que tem um software que é meio parecido com o seu, tem sobreposição de 50%, mas tem que escolher um e jogar o outro fora. Eu vi muito isso em colegas, mentores, né? Que viveram isso em consolidações da empresa de tecnologia. Então, o que a gente está fazendo é, a partir de uma base tecnológica, agora comprar empresa de serviço. Serviços que se plugam nessa tecnologia. Né? Que se plugam nessa tecnologia. Isso é muito importante, senão eu não consigo fazer o roll-up da tecnologia. Né? Legal. E comprar, no final das contas, também confiança. Né? Então, lembra que eu falei do Vibe Revenues? Né? A gente quer comprar revenues mesmo. Legal. Resiliente mesmo. Né? Então, são empresas que, em geral, têm muito nome, muito relacionamento, tem contratos que são, de novo, clientes que são super fiéis, super resilientes. Né? Então, e a partir dessa relação de confiança é o que a gente quer chegar com a nossa tecnologia e ajudar esse cliente também a fazer essa ponte, né? De um serviço tradicional para um serviço um pouco mais intensivo em perfil tecnologia. LCA. Então, repetir, vocês acham que a fórmula LCA ali foi, das unidades que vocês compraram da LCA, foi bem sucedida e vocês acham que é isso, esse vai ser o playbook? Eu acho que sim. A gente ainda está no começo do processo de aumentar a densidade tecnológica lá, mas está indo bem. Assim, o primeiro grande milestone que a gente tinha ali com a LCA era não derreter toda a receita assim que a gente botasse para dentro, né? Sim. Que é um risco, né? Lógico que sim. Sempre Então, a gente colocou metas ali muito mais ligadas a retention e menos a novos clientes, assim. Então, a gente falou, olha, já é um movimento grande, né? Mesmo do ponto de vista de receita, a LCA já era maior do que a Foreign Intelligence, né? Então, razoavelmente maior, inclusive, né? Nossa, curioso. É muito interessante isso, né? Você fazer uma aquisição do seu concorrente que é maior do que você. Interessante. Então é isso, o sanduíche é esse, né? Parte de uma base tecnológica, aí a gente colocou de fato uma base grande, uma plataforma mesmo que foi a LCA em cima, né? A gente está começando a fazer o roll-up da tecnologia, a gente sente que já dá para ir colocando mais, né? E no final a LCA era maior, assim, então agora a gente começa a entrar bem no playbook do que eu falei lá dos roll-ups, que é consolidar um mercado que é fragmentado mesmo, assim. Né? Boa. E é um mercado que é fragmentado e que, assim, se nada for feito, ele vai meio que morrendo lentamente mesmo, que ele precisa ser... consolidado. Precisa ser consolidado, ele precisa ser transformado, precisa colocar mais tecnologia, né? De fato, tudo isso esse contexto todo que eu dei, assim, é uma grande ameaça a médio prazo, né? Para essas empresas, ou seja, o relacionamento é muito importante. Relacionamento humano e consultoria e consultivo ali. Ele não vai segurar esse negócio por muito tempo se você não tiver... essa base tecnológica muito bem estabelecida, né? E vocês foram muito corajosos, né, lá atrás de fazer esse movimento, sair da zona de conforto, criar essa tecnologia e zona agora... de conforto nunca existiu, né? Zona de conforto é complexo. Sempre teve ali com o maçarico ligado ali atrás e... Esse movimento vai ser com caixa próprio? Vocês fizeram a última captação em 2021, né? Então já tem 4 anos. Na verdade, não. Essa foi uma rodada estruturada, né? Mas você tem os bridges, né? A gente fez tá bom, beleza. Então, no meio do caminho, vocês foram levantando algum dinheirinho e tal para financiar isso. Então, é dinheiro o que vocês pretendem fazer agora continua sendo de dinheiro capital. A gente já está mudando muito drasticamente o perfil de rentabilidade da companhia, né? Então, a gente começou
ali como uma Deep Tech, como qualquer Deep Tech, largamente queimadora de caixa, assim. A gente botou muito dinheiro em P&D, então o que a gente fez de rodada estruturada até hoje, né? 100% do nosso capital foi para P&D e desenvolvimento de produto. Foi tudo, 100%. A gente já chegou até uma área de desenvolvimento muito, muito grande, né? Depois a gente diminuiu, até porque o produto ficou pronto, né? E aí a gente falou, beleza, agora a gente precisa crescer. E aí foi nesse momento que a gente falou, olha... se a gente for a conta-gotas, né, brigando e roubando um ou outro cliente e educando aquele cliente que ele tem que parar de consumir do jeito que ele consumir e consumir do jeito que a gente tem bastante convicção que é melhor para o futuro, né? Mas o cara não está na mesma página que a gente ainda. Se eu demorar muito, é muito arriscado. Né? E aí a gente fez esse primeiro grande movimento com a LCA, daí a gente conseguiu zerar ali queima de caixa. E com as próximas aquisições a gente passa a ter um perfil de rentabilidade bem interessante. Legal. Então a gente começa a deixar cada vez mais lucro ali na última linha. Boa. E acho que a gente vai chegar em um ponto agora que vai dar para começar a rodar com caixa própria também. Show de bola. Então teremos notícias aí desse Emerging Giant. e se tudo der certo também no Startups falaremos sobre Cara, Foreign Intelligence. O nosso programa é um programa de mentoria. E é muito emocionante dar mentoria para umas startups como essas, né? Com super empreendedores, né? Que trazem para a gente o desafio, coloca a barra lá em cima, né? De conhecimento, de experiência. Então, fico muito feliz mesmo de ter vocês no programa, acompanhar essa evolução, acompanhar os planos ambiciosos de vocês e ver tudo isso acontecendo. Parabéns. Muito obrigada também por aceitar estar aqui com a gente contando essa história para inspirar mais empreendedores que estão também traçando esse mesmo caminho. Obrigada e parabéns. Eu que agradeço pelo convite e pelo apoio, todo o apoio da KPMG tem sido, assim, tem ajudado demais, né? A gente entende muito o que a gente faz, mas na hora de executar a experiência... Legal, obrigado. Obrigado. Obrigado mais vezes. Obrigado pela parceria aqui, pela companhia. Nos vemos no próximo episódio. No próximo episódio. Muito obrigada. É isso aí, obrigado você que ficou aí, que acompanhou mais esse episódio do podcast MVP, nosso collab com a KPMG. Fica atento, fica atenta os próximos episódios dessa série e, lógico, vão estar aqui nas redes sociais do Startups e nas redes sociais da KPMG. E, lógico, também continue seguindo o Startups e os outros episódios do podcast MVP. Até a próxima. Até a próxima.